Muito bem. Boa noite, então, a todos. E o nosso tema de hoje, tema que vamos conversar um pouquinho sobre ele, e a Tati ali muito bem colocou, eu acho que ela já fez até uma parte da palestra. É sobre gratidão. Gratidão é uma palavra que está muito na moda, né? Faz tempo já que a gente trouxe para o nosso vocabulário. Gratidão, gratidão. A gente vê as pessoas postando, repostando, gratidão, gratidão, gratidão. E aí a gente tem que pensar, por que passou a chamar tanta atenção, né? Essa palavrinha é uma palavrinha, né? E será que toda essa manifestação realmente é gratidão? Porque a gente pode remeter gratidão a um agradecimento, né? E a gente pode agradecer por educação, por tradição, que ensinaram para nós, né? Devemos ser educados. Às vezes a gente diz maquinalmente, se alguém deixa passar, obrigado, se alguém pergunta para ele, obrigado, obrigado, e às vezes é palavra. Às vezes a gente nem se dá conta do que está falando. Faz por automatismo, né? Então, tem essas questões que a gente precisa pensar sobre a gratidão. Porque gratidão é reconhecimento por um benefício recebido. E a gente tem esse reconhecimento quando a gente racionaliza, mas principalmente a gratidão está relacionada a sentimento. Sentimento de agradecimento, de reverência por aquele ou por aquilo que nos beneficiou. Porque tanto pode ser por uma pessoa como alguma coisa, algum acontecimento que de uma forma ou de outra nos trouxe um benefício. E ingratidão, então, é o contrário da gratidão. É a falta de reconhecimento. E a gente diz, é um ingrato, é uma ingrata. Porque a tal da ingratidão, assim como a gratidão, embeleza a alma de quem agradece, de quem reconhece, e acalenta a alma de quem beneficia. Ao contrário, a ingratidão, ela é uma facada no peito muitas vezes. Principalmente quando a ingratidão são daqueles que mais amamos. Quando daqueles que a gente muitas vezes dedicou uma vida, ou dedicou um espaço de tempo, ou enfim, e o outro então não reconhece. E pelo contrário, retribui ainda com coisas não tão boas, né? Então esse não grato, e para esses o Evangelho diz que a ingratidão é um dos frutos mais diretos, sabe de quê? Do tal do egoísmo. Ou seja, a ingratidão é um filho do egoísmo. Assim como gratidão é filha do amor. Então, toda vez que a gente tem essa insensibilidade, porque é sim uma insensibilidade, não reconhecer, não enxergar. E aí a gente não está dizendo que tem que erguer troféu toda vez que a gente faz uma ação boa, tá? Porque a gente também precisa ter o pudor da humildade. A gente, quando vai, claro, fazer o benefício, não precisa ter essa intenção de retribuição. Até é bom que a gente não tenha. Agora, as atitudes a gente percebe e a gente sente. Então é bom que a gente não tenha muitas expectativas quando a gente age em benefício de alguém. Porque daí a gente fica fora da questão da mágoa e da ingratidão. Fazer o bem, né? Que não se saiba a mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Esse conselho ali, ele é para a saúde da gente. Que a gente deve se desprender sem esperar nada em troca. Agora, nem por isso o ingrato deixe de ter a sua responsabilidade com relação a isso. É no capítulo 15, no item 9, quem quiser conferir, tá? É lá no item que fala sobre a família. Bem lá. E eu assisti a uma palestra do Haroldo para embasar as falas, né?
E ele falando sobre gratidão, ele diz que nós, de forma geral, lá em Farroupilha é assim. Temos dificuldade de reconhecer as bênçãos, as coisas boas. E aí a gente fica pensando, mas não, será? Basta alguém perguntar para nós, e aí, como é que vai? Como é que você está? Vocês já pararam para pensar como é que vai, para que lado que vai a conversa? Do que a gente se lembra de dizer quase sempre? Pensem um pouquinho. Do quê? Se adoeceu semana passada, a gente vai contar que adoeceu. Se tem um familiar hospitalizado, a gente vai dizer também. E aí a gente se embaralha nos rosários das lágrimas, quase sempre. Esse negócio de como é que vai deveria ser extinto, eu acho, do vocabulário das relações. Porque a gente fica puxando aquela coisa que não é bom. Então, Haroldo diz que a gente tem dificuldade de reconhecer as bênçãos. E daí, claro, a gente enxerga o que é as coisas ruins. E a gente tem dificuldade de reconhecer e automaticamente a gente tem dificuldade, diz ele, de registrar. Sabe? De botar lá na nossa listinha. Aquela lá da consciência, aquele nosso livrinho que a gente vai guardando, né? As coisas que vão acontecendo conosco. E aí a gente só registra o quê? As coisas ruins e as tragédias. Então, se eu não tenho no meu registro firmado as coisas boas e eu tenho preferência, porque não é que não acontece, é que eu tenho preferência. E como a gente repete, diz para um e diz para outro, então aquilo vai marcando mais. Então, o que a gente vai lembrar primeiro quando pergunta? Essas coisas. Então, viciamos, então, por conta disso, o olhar na reclamação, né? Aí reclama disso, reclama aquilo, se o dia estava que nem hoje, que nem tinha sol, nem tinha chuva, a gente poderia agradecer, porque um pouco teve sol, um pouco não teve chuva, mas teve nuvem, enfim, podia agradecer, um dia misto, né, com várias possibilidades, nem sol escaldante, mas a gente vai escolher o quê? A nuvem, quase sempre. Passou o dia nublado, sem sol, né? E assim é esse olhar voltado para as coisas negativas e automaticamente para a reclamação. O Haroldo, ele tem um amigo que ele é psiquiatra, psicólogo, e ele então teve um dia uma paciente, chamou tanta atenção dele, que ele contou então para o Haroldo, claro, sem dizer nome, né? Então essa paciente de 60 anos foi para análise porque ela tinha um trauma com a mãe dela. Um dia, ela conta lá, a mãe se destemperou e disse a ela algumas coisas que para ela foi marcante. Desagradou. E ela, 60 anos ela tinha. Ela estava na adolescência. A gente imagina que ela guardou isso por 50 anos, tá? Não foi uma coisa gigantesca, não, tá? Um destempero, uma palavra maldita, coisas que acontecem com a gente. Que às vezes mesmo a gente já fez, até, né? Quando a gente fala assim, no calor da emoção, às vezes até são verdades, mas verdades nem sempre devem ser ditas, e se forem ditas, não precisa ser no calor da emoção, do destempero, mas às vezes a gente diz, e a mãe dela fez isso. E ali, 50 anos depois, ela estava lá. E o profissional deixou ela falar, falou, remoeu, que é assim que a gente faz, né? Ah, porque e daí sente de novo, e daí, né? E porque ela, e porque aquilo, e a gente fica parado no tempo. Quando ela chegou lá, é como se ela tivesse 50 anos atrás, que é assim que funciona a mágoa, né? A gente revive o momento, revive o sentimento e não sai de lá. Não é assim? E então, para descontrair, ele disse, mas e então, a sua mãe, como ela era no geral? Que outras coisas? Ele queria buscar que ela identificasse qualidades na mãe, né?
E ela falou nada assim, tá? Que me chame a atenção. Ou seja, uma mãe criou, educou, blá, 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 blá. Será mesmo que essa mulher não tenha tido? Porque para marcar a vida da gente não precisa ser grandes coisas quando é relacionamento afetivo. É um gesto, é uma comidinha, é um tempero, é um agrado, é uma cama bem feita, é um cheirinho no lençol, tá? É uma comidinha quentinha quando a gente volta da faculdade, em noites geladas, né? E aquela mãe tá ali esperando com um pratinho de sopa. Essas coisas todas marcam sentimentalmente a gente. Só que quando a gente se magoa, a gente envelopa o coração, tranca ele. E daí a gente não percebe todas as outras coisas. E aí, então, chamou tanta atenção que ele... Então, eu acho que o Harold devia estar planejando palestras sobre isso e ele trouxe isso para nós. E isso é coisa para a gente, cada um, pensar. O que é que a gente está escolhendo para os nossos registros mentais? Escolhendo deixar ali marcado, né? Que é muito difícil que essa mãe não tenha tido alguns desses gestos que foram falados aqui, fora outros tantos que as mães são capazes de fazer pelos seus filhos. E que não tenha tido muitos outros, mas gestou, pariu, amamentou, né? Cuidou, porque enquanto a gente é pequeno, fica dependente, obrigatoriamente a mãe cuidou. Então, todas essas coisas ficaram esquecidas da memória dela. E aí a gente precisa pensar também das pessoas que a gente convive, com quantos a gente convive. E a gente tem muita gente que já fez parte de nossas vidas e que continuam fazendo. Algumas outras tantas passaram pelas nossas vidas em momentos e se foram. Mas todas elas, de uma forma ou de outra, deixam marcas em nossas vidas. E a gente precisa, então, pensar sobre essas convivências, o que a gente guardou lá no fundo do coração de bom. Porque é muito difícil uma convivência não ter algo de bom para a gente guardar. Não é assim? Sabe que fazendo pesquisa para essa palestra aqui, eu vi que o Davi Lago e o Marcelo Galupo, um é advogado, ele é da área do direito, e o outro é da área da filosofia. Eles escreveram um livro muito curioso. Sabe qual que é o título do livro? Um Dia Sem Reclamar. Esse é o livro, tá? Um Dia Sem Reclamar. A proposta é 24 horas sem reclamar. E aí a gente pode fazer esse exercício. Deve ser um exercício bom de fazer, né? Quando eu estava lendo sobre isso, olha só como é fácil. Caiu a tela. Adivinha o que eu fiz? Eu reclamei. Então, zerei o meu dia no começo. Sério? Mas tinha que cair logo agora. Aí eu dei risada, né? Quando eu fechei a boca, tinha que cair logo agora. Eu dei risada. E aí é o seguinte, 24 horas. Cada vez que a gente reclamar, e a reclamação em pensamento também conta, tá? A gente zera o tempo e começa tudo de novo. 24 horas, gente. Querem experimentar? Depois vocês contem lá pro Carlos se deu certo. Mas isso tudo é pra gente. E claro que o livro é rico, mas o que me deixou curiosa foi isso. Quem consegue? Será que a gente consegue? 24 horas? Alguém quer levar o desafio para casa? Pois contem lá pro Carlos se conseguiram, né? Se alguém... 24 horas só, tá? Não é mais que isso. De nada, reclamação. Então... Para a gente ser grato, é preciso que a gente mude o olhar. Não é mudar de vida, não. É pegar a nossa vida mesmo e mudar o olhar. Ao invés de a gente valorizar as coisas ruins, que a gente valorize as coisas boas. As oportunidades, as bênçãos. Ao invés de valorizar o que não deu certo, valorizar aquilo que deu certo. Sabe? Vai acontecer essas coisas que não são boas. Mas a valorização daquilo vai ficar em segundo plano. Ah, não deu certo? Paciência, né? Aquilo ali deu. Fechou uma janela, abriu uma porta ou vice-versa. Enfim, né? Ter esse pensamento positivo. Esse pensamento otimista.
em relação à vida. Porque não podemos esquecer que a gente é movido por uma lei que chama lei de atração e que a gente acaba atraindo para as nossas vidas aquilo pelo qual pensamos, sentimos e clamamos. Então, quando a gente fica nos rosários das lágrimas, qual que é a tendência? E aí, às vezes, alguém vem contar ou alguém nos ouve e conta as lamúrias, e daí lá pelas tantas até a gente pode pensar, mas será que falta acontecer mal, alguma coisa de ruim para essa pessoa? Que realmente é um suceder, uma sucessão de acontecimentos ruins. E claro, com o comportamento e o pensamento para o lado negativo, a gente vai atraindo sim, e vai colecionando coisas ruins. Então, olhos abertos com essa questão, porque a gente atrai sim aquilo pelo qual a gente vibra, pelo qual a gente ocupa o nosso tempo. Quanto mais a gente se ocupa daquilo, mais aquilo, a tendência é acontecer, de a gente atrair. E aí, quando eu estava também fazendo esse trabalho, eu vi porque é um assunto assim que está em todas as mídias, né? Eu vi um repórter que ele saiu para as ruas para perguntar para as pessoas, não como é que você vai, mas pelo que você agradece. Pelo que você agradece? Cada um de nós aqui. Agora, pode pensar. Hoje, sentada aqui, pelo que você agradece? Pelo que você é agradecido, né? E teve uma senhora que me chamou muita atenção. Minha família, o meu trabalho, eu tenho saúde, essas coisas todas, né, que são boas na vida da gente. Mas uma senhora bem de idade assim, ela disse: hoje eu agradeço, porque eu acordei, eu tomei banho, eu tomei o meu café, eu penteei o meu cabelo, e sabe, gente de idade, assim, que tem, sabe, aquela apreciação das coisas da vida, e aquilo me chamou a atenção, que eu pensei, agradeceu porque penteou o cabelo. Para nós que estamos aqui, todos penteados, e que a gente tem mobilidade, que a gente tem corpo perfeito, isso parece uma coisa insignificante. Pergunta para quem perdeu a mobilidade. Para quem não consegue usar os braços para pentear, nem ao menos o cabelo. Qual é a importância disso? Para quem é paraplégico, que não consegue caminhar, ela ter levantado da cama e ir fazer as refeições, fazer as atividades dela do dia a dia, apesar de ser uma pessoa de idade já. Então pergunta para quem não tem, que daí a gente vai saber qual é a importância dessas coisas que são simples, que parece que não tem importância nenhuma, porque a gente às vezes não reconhece, acha que não tem o que agradecer, mas deixa ficar sem, para ver. São simples, corriqueiras do dia a dia, coisas que a gente faz e nem pensa, né? Mas que a gente consegue fazer. Então perguntemos para eles, qual é a importância? E muitos deles diriam, olha, hoje tudo que eu mais queria é caminhar e ver o nascer do sol, ou o pôr do sol, ou ir visitar um ente querido. E não consigo, dependo de alguém para fazer isso. Dependo de alguém para fazer a minha higiene, dependo de alguém para fazer as minhas refeições. Então, tudo na vida, gente, tem a sua importância. E deveremos reverenciar a importância das coisas, principalmente as pequenas. Porque as grandes coisas, às vezes nem vêm, tá? Às vezes nem chega. E aí a gente vai passar uma vida infeliz por conta disso, né? Então, a gratidão é um dos requisitos para a felicidade. Porque a ingratidão, a reclamação nos coloca numa condição de necessitados. Já perceberam isso? Quem reclama sempre, a impressão que a gente tem é que é um indigente, muitas vezes. Não tem nada de bom. Né? Parece que está sempre de mãos abanando de coisas boas. E por que a gratidão é um requisito para a felicidade? Porque esse reconhecimento das pequenas coisas faz a gente ter o contentamento. Faz a gente ter o reconhecimento e isso dá prazer. E felicidade está ligado a prazer. Tanto os prazeres relacionados ao corpo,
no sentido de utilizar o corpo para ter prazer, para olhar o pôr do sol, para, enfim, contemplar uma flor e outras tantas coisas, como está ligada a gratidão ao sentimento. Está ligado ao reconhecimento moral de coisas que são as virtudes que a gente vai conquistando no nosso dia a dia. Diz Epicuro que a felicidade é proporcional, olha só, à capacidade que se tem de se contentar com o pouco. Tá? E o filósofo Renato Nogueira, ele diz então, traduzindo isso aí, que é o seguinte: aquele que é capaz de sentir prazer com o simples, com as pequenas coisas da vida, ela tem disponibilidade para a felicidade, porque ela não precisa de muito para ser feliz. É aquilo que nós estávamos falando antes. Às vezes, o grandioso, nunca vem. E se a gente deixa escapar esses pequenos prazeres do dia a dia, que a gente encontra na convivência, quando a gente reencontra um amigo, né, Carlos? Que a gente abraça, que a gente afaga, que a gente vê o olho brilhar e que a gente se contenta, porque o coração sorri quando a gente encontra aqueles que nós temos afinidade, que a gente gosta de estar junto, que sabe que volta e meia se lembra de nós, apesar de não estarmos em convivência. Isso tudo alegra a alma. Isso tudo traz bem-estar, traz contentamento. Isso tudo são momentos que poderiam ser felizes se a gente valorizasse. E valorizando, então, a gente vai conquistando essa felicidade nas pequenas oportunidades do dia a dia, das nossas vivências. Então, não precisar de muito para ser feliz é o começo da felicidade, tá? Se contentar com as pequenas coisas. E aí ele diz que se uma pessoa é capaz de tomar de um copo de água e sentir prazer em, sabe? Um dia de calor, aquela água gelada ou às vezes só fresquinha, né? Insípida, que não tem gosto de nada, mas que, enfim, né? Que mata a sede, sacia a sede. Que coisa boa! E ele diz que quem tem essa possibilidade de naquela hora, ou outra coisa qualquer que seja, mas ele usou o exemplo do copo d'água, que quem tem essa predisposição, tem a predisposição para a felicidade. Só que ele faz uma observação. E quem precisa de muito para ser feliz, vai ter que gastar muita energia, muito esforço, para conquistar a felicidade. E mais energia ainda para manter. As grandes coisas funcionam assim. Às vezes, para mim ser feliz, eu preciso construir uma casa desse tamanho, daquele jeito, aquela marca de carro, aquele modelo, né? Eu preciso galgar uma escala de hierarquia na empresa onde eu trabalho. Gente, quanto tempo a gente gasta para fazer essas coisas? Aí eu não estou dizendo que a gente não deva aspirar e ir bem na vida, não é isso. Só que a gente sabe a medida disso? Quanto tempo a gente vai gastar para fazer isso? Vale a pena? Enquanto a gente está no foco, e Jesus diz, cuida onde tu bota o coração, porque lá vai estar, onde tiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. E às vezes a gente pode gastar uma encarnação inteira atrás de uma coisa grandiosa. Chega lá no fim, conquista, já está velho, nem desfruta. Quantas vezes a gente vê isso acontecer? Vocês nunca viram? Conquistou, depois acumulou, chegou lá, doente. Adoeceu do coração, é porque não cuidou da saúde. Adoeceu a família muitas vezes, porque não cuidou da relação familiar. Porque gastou tempo em quê? Em conquistar. Então é a predisposição também para a infelicidade, que é o Renato Nogueira. Ele é doutor em filosofia e é professor numa universidade no Rio de Janeiro, que eu não me lembro agora o nome. E Paulo então nos aconselhava, em tudo dai graça, porque ele sabia da importância desse reconhecimento.
E aí nós nos lembramos de um momento muito especial em nossas vidas, que é o momento da prece. Louvar, pedir e agradecer. Quase sempre a gente fica no expeditório, né? Às vezes esquece até de louvar Jesus. E às vezes a gente se estende muito nos pedidos. Mas a gente deveria se estender mais nos agradecimentos. Porque é uma forma de gratidão. E aí a gente pode pensar assim, mas será mesmo que eu tenho lá o que agradecer? Porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Principalmente quando a gente não está num dia muito legal. E aí a gente é só olhar para a vida. Hoje, todos nós, não tem ninguém que esteja fora disso, tá? Estamos aqui hoje porque pessoas trabalharam para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Só isso já é motivo para agradecer. Quem estaria aqui hoje, né? Primeiro, sem que Deus quisesse. Sem o amor e a vontade de Deus. Ele nos criou por amor. Ele nos criou por vontade. E é por isso que estamos aqui hoje. E tudo, absolutamente tudo que temos é porque Ele quis. Ah, não, Marilene, mas eu trabalhei. E a natureza forneceu o quê? Sem ela, que é o segundo agradecimento que nós temos que ter. Todos os dias. Aquela água cristalina, aquela terra que está produzindo ali, não é, Carlos? E ela produz. A gente cuida e ela produz. Mas sem ela, nada. E tudo, absolutamente tudo que nós estamos enxergando aqui, foi a Mãe Natureza que forneceu. Tudo sob produto ou produto da natureza. Inclusive, os nossos corpos. Então, temos o que agradecer? Temos o que agradecer. Aqueles que nos antecederam e que construíram este mundo que aqui está hoje, porque nós não construímos tudo isso. Será que alguém que está aqui construiu? Talvez nós, em algumas vindas anteriores, contribuímos, mas tantos que vieram aqui e construíram, e modificaram, e desenvolveram, a todos estes nós devemos agradecimento. Aquele que inventou o analgésico, a penicilina, os meios de transporte, a vacina. Olha quanta gente para agradecer. E a gente pode ficar aqui, ó, que nem contar estrela no céu, que a gente não vai contar todos os motivos de agradecimento e todos aqueles que nós devemos ser gratos, porque passaram por este mundo e trouxeram para aqui algo de bom, que deixaram seu rastro de bem. E a todos estes devemos ser gratos. E por tudo isso, então, e já que nós estamos próximo do Dia das Mães, vamos aqui prestar uma homenagem aos nossos pais. Sem eles, hoje, não estaríamos aqui. E a gente não vai pensar, pode ter alguém que o pai e a mãe não criou, que foi criado por uma outra pessoa, mas só o fato de nós estarmos reencarnados já foi um bem que nos fizeram. Que é a oportunidade única estar reencarnado. Oportunidade única estar aqui nesta escola, porque nós somos necessitados de esclarecimento, nós somos necessitados de educação. E este planeta, ele é essa escola para educar as nossas almas. Então, os nossos pais, e aqui vou falar em especial as nossas mães, porque foram elas que 9 meses abdicaram de si mesmas para viverem a gestação de cada um de nós. E quem é mãe ou mesmo o pai que acompanhou de perto, porque o pai que acompanha bem de perto a gestação de um filho, um pouco ele sabe. O que é essa questão da maternidade? Quem acompanha o parto da sua esposa tem oportunidade única de saber o que é um ser dar à luz a uma pessoa. Porque sente junto um pouco também. Então, esta que nos gerou, que nos carregou, que amamentou, que conduziu os primeiros passos, que passou noites em claros, às vezes sim ou não, enfim, que nos conduziu da melhor forma que podia
Porque nós temos que pensar nas nossas mães dessa forma. Eles deram o melhor que puderam. Assim como nós, alguém que esteja aqui, que é mãe, fez ou faz pelo seu filho o melhor que pode. Porque é por eles que a gente se esforça para ser o melhor que a gente pode. Podem ter certeza disso. Quando a gente erra, a gente não erra por gosto. A gente erra porque é ignorante ainda. Porque ainda não tem 100% de acerto nas coisas que fazemos. E ser mãe é isso. Essa possibilidade de acerto e de erro, mas no coração a intenção do amor é sempre produzir o bem para aquele seu rebento. Que parece um pouco propriedade nossa. Que graças a Deus não é, né? Mas a estas, então, vamos todos nos curvarmos. Né? Pela maternidade. E vamos, então, agradecer. Se a gente ainda tem elas por aí, que a gente chegue em casa ou que a gente espere até o domingo e que não tenha vergonha de dizer eu te amo. Que não tenha vergonha de dizer obrigada, mãe, porque eu sei quanto difícil foi. Obrigada, mãe, porque eu sei quanta dedicação tu teve por mim. Obrigada, mãe. E retribuir, que diz lá no Evangelho que nós filhos, que todo filho deve aos pais, não deve essa dívida no sentido material, mas deve essa gratidão e deve também os cuidados, os pequenos mimos quando envelhecem. Sabe essas questões da retribuição? Então, é isso aí. Vamos lembrar um pouco de cada coisinha que foi dita aqui. Vamos nos lembrar da vida, vamos nos lembrar de Deus, vamos nos lembrar de Jesus, que foi o exemplo máximo de gratidão a Deus aqui na Terra. Porque em várias oportunidades ele demonstrou isso, ser grato. Estava lá na cruz e estava orando, porque ele se entregou nas mãos de Deus. Vamos à nossa prece? Então vamos agradecer, gente. Pelo que nós poderíamos agradecer? Pela vida? Pelos nossos amores? Porque estamos aqui vestidos, aconchegados e agasalhados? Porque moramos numa cidade, num estado que chama Rio Grande do Sul, e aqui nós fomos acolhidos, e aqui nos foi oferecido a condição de evoluir? Vamos agradecer pelo quê? Por estarmos aqui, numa casa espírita, cristã, por termos estes ensinamentos, estas informações de um benemérito, que foi o Allan Kardec, de um ícone no sentido moral, intelectual. Então vamos agradecer, ô Kardec, obrigada, pois que tu clareia os nossos caminhos, tu nos tira a venda da ignorância. Ô Kardec, obrigada, pois que sem tu seria muito mais difícil entender Jesus. Obrigada à vida, obrigada a todos aqueles profissionais de todas as áreas que contribuem para que hoje possamos estar aqui com saúde, vestidos, higienizados. Obrigada, enfim, à vida. Obrigada ao nosso mentor. Obrigada a todos os santos, anjos e espíritos do bem que permanecem aqui na Terra, encarnados ou não, para encaminhar as nossas vidas pelos melhores caminhos. Obrigada a vocês que me ouviram. Obrigada à vida, obrigada ao amor, obrigada hoje, obrigada sempre. Que assim seja.